Muito bem, depois de termos tomado aquela surra da aula de número 36, aquela aula longa, falando das atribuições da escola, fica muito mais fácil trabalhar as atribuições do docente, as atribuições do professor. Estamos ainda na seara do título 4º da LDB, falando ainda da organização da educação nacional. O artigo 13 fala das atribuições do docente em matéria de educação, complementando a aula anterior. Infelizmente, nós ficamos na parte final desse funil. Se você olhar bem, em matéria de atribuições, a LDB fala primeiro das atribuições do Estado da República Federativa do Brasil em matéria de educação. Depois vai delinear, vai falar das atribuições da União, lá no artigo 9º, do Estado fala no artigo 4º, da União no artigo 9º, dos Estados membros da Federação no artigo 10, das atribuições dos municípios em matéria de educação no artigo 11, das atribuições da escola no artigo 12 e, por último, já no final do funil, as atribuições do professor. Nós que movemos toda essa máquina, nós que a partir de 2020, então, por ocasião da pandemia de coronavírus, de Covid-19, tivemos a nossa atuação mais valorizada, inclusive diante da sociedade que passou a ter que cuidar de seus filhos e viu o trabalho que é fazer isso. Estamos na rabeira, no final, estamos ainda sem prestígio em matéria de legislação, o que deve mudar em breve nos próximos anos. Então, vamos falar nessa aula das atribuições do professor e da importância da valorização do professor desde a sua formação, que se for mal feita, e na maioria das instituições de ensino, lamentavelmente, é mal feita, esse professor vai se formar de maneira ainda despreparada. Sim, a formação do professor ela é ainda muito superficial, de tal forma que o professor sai da universidade muito despreparado. Por consequência, por não ter um preparo apropriado, acaba sendo mal pago não só pelos órgãos e poderes da administração, como também na iniciativa privada. Na verdade, mais ainda na iniciativa privada. Por consequência, uma vez mal pago, ele também fica desestimulado. É óbvio que um pagamento pequeno, ser mal pago, não é o único fator que contribui para o seu desestímulo. Ambientes de trabalho tóxicos, a falta de reconhecimento e vários outros fatores contribuem para o desestímulo do professor e para a sua consequente desvalorização, o que acaba gerando uma outra consequência, que é a depressão e outras síndromes, muitas vezes características não só do nosso meio, como de outros meios de trabalho, mas sim muito próprias de nosso meio, o que acaba correspondendo, no final, ao ensino de má qualidade. Só que vemos esse panorama mudar, como eu disse antes, a partir do ano de 2020, onde a tarefa, o trabalho do professor passa a ser mais reconhecido pela sociedade. Há uma proposta, uma propositura de revisão e de melhoria do preparo dos professores nas universidades. Por consequência, isso vai acarretar melhor pagamento e outros estímulos à profissão, gerando a valorização e, por consequência, gerando sim um ensino mais valorizado. Mas esses problemas que afetam os professores em geral não nos afetam, porque somos professores de professores e vivemos um outro ciclo profissional. Muito bem. Artigo 13, das atribuições do professor, das atribuições do docente. Começamos com a do inciso 1º. Então, os docentes incumbir-se-ão de, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Vimos na aula anterior que incumbe à escola estabelecer a sua proposta pedagógica e fará isso com a participação não só dos professores, como dos demais profissionais da área de educação e a comunidade escolar. Pois bem, o professor participa, sim, e ativamente desse processo. Inciso 2. Incumbe aos professores elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso é, o professor elabora o seu plano de trabalho, o seu plano de aula e, lembrando, ele vai fazer isso de acordo com a proposta pedagógica da escola e a escola vai supervisionar, vai ficar de olho. Falamos disso na aula anterior. Por quê? Porque incumbe à escola velar pela execução do plano de trabalho de cada professor efetuado de acordo com a proposta pedagógica da escola, de acordo com os pilares da educação, de acordo com a BNCC. Então ele elabora e ele cumpre, sabendo que a escola está velando por este cumprimento deste plano de trabalho. Ao fazer isso, temos aí o plano, a figura do plano de trabalho do professor, a figura do plano de trabalho do docente, prismada nesse inciso, esse plano de trabalho se coadunando com a proposta pedagógica da escola. Muito bem. Dando continuidade, inciso 3º, incumbe ao professor zelar pela aprendizagem dos alunos. Não é só chegar ali e dar a sua aula, vender o seu peixe. Ele tem que saber se seu aluno de fato está aprendendo, ele tem que ter mais cuidado e dedicar mais atenção àqueles que estão com mais dificuldade e buscar outros itinerários pedagógicos para alcançar esse educando, porque cabe a ele zelar pela aprendizagem de seus educandos, de seus alunos, perfeito? Continuando, incumbe também ao professor estabelecer, segundo o artigo 13, inciso 4º, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Lembrando que a recuperação deve ser preferencialmente paralela ao período letivo. Perfeito? Quando falo em recuperação, eu sempre me lembro de um filme antigo que passou várias vezes na sessão da tarde, chamado Férias de Verão, onde um professor que estava muito bem, tranquilo, pronto para curtir suas férias, é chamado para dar aula para uma turma inteira que está de recuperação, uma turma de péssimos alunos, e aí ele vive 1000 desventuras, dando aula para essa turma que está de férias. Esse filme marcou a minha adolescência, porque ele passou várias vezes na sessão da tarde. Era esse filme, era Lagoa Azul, era De Volta para o Futuro. Lagoa Azul, então, falou sessão da tarde, falou Lagoa Azul, era impressionante, parecia que passava toda semana, nunca entendi isso. Né? E o Férias de Verão era um filme justamente que falava de recuperação dentro de uma escola de ensino médio, de um high school norte-americano. Então, falar em estabelecer a estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, essa é uma atribuição do professor. Temos também administrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos destinados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento. Então, a escola vai zelar, como estudamos na aula anterior, a de número 36, pelo cumprimento dos dias letivos e pelas horas-aulas estabelecidas. A escola zela por isso. Agora, o professor, o docente, não. Ele vai ministrar as aulas, enquanto a escola vai zelar por, o professor ministra as. E participa, sim, integralmente dos períodos dedicados a P de planejamento, A de avaliação e D de desenvolvimento profissional. Essa é a proposta. Então, por parte, aqui vamos dissecar esse dispositivo em 2. Primeiro, ele vai ministrar dias letivos e horas-aula estabelecida. Lembrando que tanto faz, quer eu esteja falando da educação infantil, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, o número mínimo de dias letivos é da ordem de 200 dias. E tanto faz eu estar falando da educação infantil, como do ensino fundamental ou médio, a carga horária mínima será da ordem de 800 horas, no mínimo, se estivermos falando de período parcial de tempo. Se estivermos falando de período integral, então ela será da ordem de, no
mínimo 1.400 horas, perfeito? Então ministra os dias e ministra as horas, aulas estabelecidas, assim como participa em um ambiente fraterno, de colaboração, onde ninguém se desentende, onde essa maravilha aqui não acontece nada de errado, integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional em ambiente harmônico e compreensivo, onde ninguém briga com ninguém, onde ninguém discute com ninguém, onde o couro não come dentro da sala dos professores. Ele participa, sim, dos períodos dedicados, participa integralmente do período dedicado a planejamento, avaliação e desenvolvimento. Isso é, PAD, PAD, planejamento, avaliação e desenvolvimento. Lembrando que a partir do momento que você está fazendo o nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional para concurso, você recebe essa apresentação aqui que você está vendo de slides. É totalmente editável. Você tira a minha logo, bota a sua logo e você tem a licença para fazer uso de todos esses gráficos na sua aula. Então você pode tirar um, colocar outro, mudar a cor, mudar a forma, retirar, acrescentar, porque todos eles ajudam o seu educando na hora que você estiver ministrando a sua aula, perfeito? Continuando, também incumbe ao professor, inciso 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola, com a família e a comunidade. Na aula de número 36, vimos que era uma incumbência da escola articular-se com a família e com a comunidade, isso é, com a sociedade em geral, de tal forma que a escola estaria presente na família e na comunidade. Mas questionamos, e será? Será que a família e a comunidade também estão presentes na escola? Lembra que levantamos essa bola? Levantamos esse questionamento? Pois bem, incumbe ao professor colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, perfeito? Dando continuidade, você tem que lembrar que esse trabalho que é feito na escola, em âmbito de sala de aula, onde a gente se integra com a família, as atividades se integram com a família e com a comunidade, essas atividades familiares, essas atividades com a comunidade, elas devem ser permanentes, elas não devem ser eventuais, elas devem ser permanentes e elas devem ser contextualizadas. Não só com o currículo e a base nacional comum, como também contextualizadas com a realidade daquelas famílias e daquela comunidade. E elas devem ter um propósito pedagógico. Elas não devem ser feitas sem pé nem cabeça. Elas têm que ser voltadas à construção do saber, ou de alguma competência, ou de princípios, ou de valores que hão de contribuir para a formação integral desse educando. Então essas atividades de integração do qual o professor faz parte, junto com a família, junto com a comunidade em geral, elas são permanentes e contextualizadas e elas são voltadas para a construção do ser humano, para a construção do saber. Aqui eu tenho uma foto da última festa junina do ano de 2019, infelizmente no ano de 2020, por questões de natureza sanitária, nós não tivemos a nossa festinha na nossa escola, o CEF, Centro de Ensino Fundamental 802, do Recanto das Emas, onde eu trabalho com a educação de jovens e adultos. Essa foto aqui é uma homenagem aos meus colegas de trabalho, que se dedicam, que decoraram a escola toda para a festa junina, foi uma coisa linda, que é uma atividade de integração da escola com a comunidade, onde a comunidade vem para dentro da escola, participa, brinca, encontra os professores em um ambiente descontraído, conversa, troca experiências, trabalha juntos para podermos executar essa festa. É uma atividade muito linda, 2020 não tivemos, fica aqui a festa e a minha homenagem para o pessoal do CEF 802, do Recanto das Emas, Distrito Federal, grande saudade que eu estou do pessoal, ainda estamos vivendo aí aquele período de isolamento social, as escolas ainda não voltaram na EJA, na modalidade da EJA, a trabalhar, como a gente gostaria que estivessem trabalhando, mas fica aí a nossa saudade e o desejo de estarmos novamente em breve realizando outra festa junina juntos, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.